Olá, meu irmão, minha irmã, te desejo a paz de Cristo e o amor de Maria. Meu nome é Lucas Martins, participo do grupo de oração Exército de Deus, aqui na cidade de Três Pontas, Minas Gerais. Hoje gostaria de fazer com você uma meditação da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em João, capítulo 3, do versículo de 1 ao versículo 10. Antes de iniciar, que estejamos sempre juntos e unidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra vai dizer assim: Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer estes milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de que eu te tenha dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como podes fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignora estas coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, para a gente poder entender um pouquinho melhor o que é essa palavra, o que Jesus quer nos dizer com essa palavra, de antemão eu gosto sempre de enfatizar que a palavra é viva, ela é atual. Ela foi escrita retratando uma coisa que aconteceu lá no passado, mas esse mesmo contexto se refaz, se reproduz no momento atual com que nós estamos e passamos. Então essa palavra é sim para mim e é também para você. Então que você possa abrir o seu coração para compreender um pouco melhor o que ela quer dizer e o que você pode extrair dessa palavra para o seu dia a dia, para a sua rotina, para a sua realidade. Então, para nós entendermos um pouco melhor sobre essa passagem, a gente vai dividir em alguns tópicos onde eu vou te explicar um pouco melhor. Primeiramente, quem foi Nicodemos? Nicodemos era um príncipe dos fariseus, ou seja, ele era um homem inteligente, um homem sábio, um homem importante naquela realidade em que ele vivia. Quem quisesse saber alguma coisa sobre as Escrituras, saber alguma coisa sobre a palavra de Deus, procurava Nicodemos. Quando ia ter uma pregação, um ensinamento, sentavam-se em torno de Nicodemos, para que ele pudesse passar o conhecimento para as pessoas naquele tempo. Então, de antemão, já sabemos que ele era uma pessoa muito importante naquele momento. Tendo isso em vista, vamos para o primeiro ponto, onde na palavra diz que Nicodemos foi ter, ou seja, foi falar com Jesus, foi se encontrar com Jesus à noite. Nesse primeiro ponto, nós já podemos perceber um primeiro quesito, que é por que ele foi ter com Jesus à noite. Na maioria das vezes, vemos pessoas buscando Jesus durante o dia, no momento que ele está passando, ou eles falavam com os discípulos de Jesus, buscando conversar com Jesus. Tudo isso a gente vê durante o dia, no cotidiano, Mas Nicodemos não, ele vai ter com Jesus durante a noite. Tudo isso é porque ele tinha vergonha, ele tinha medo. Ele pensava, o que iam pensar dele se vissem ele conversando com Jesus, indo atrás de Jesus. Porque, como nós sabemos, Jesus tinha pessoas que acreditavam em Jesus, que seguiam Jesus, e tinha pessoas que tinham repulsa de Jesus, que não queria a presença de Jesus, que tinha ele como uma pessoa má que vinha trazer ensinamentos ruins, que estava blasfemando. Então, se vissem Nicodemos com Jesus, o que iam pensar dele? Um mestre, um príncipe que sempre pregou a palavra, que sempre falava das coisas de Deus, indo ter com uma pessoa que estava blasfemando, Então, ele sentia vergonha. O que vão pensar de mim? Então, a gente trazendo isso para a realidade de hoje, quantas vezes nos vemos
com vergonha de Jesus, com vergonha de falar de Jesus, com vergonha de testemunhar quem foi Jesus. Às vezes é bom nós pararmos para pensar um pouco sobre isso. Quantas oportunidades nós tivemos e temos a cada dia de falar uma experiência, de falar quem foi, de falar um pouquinho do que conhecemos de Jesus. Mas muitas vezes nós temos vergonha, temos receio, o que vão pensar de mim. Assim, sem querer falar de outras religiões, mas vão falar que eu sou da religião tal, ou vão querer me colocar como tal pessoa. E nisso vamos a cada dia tendo mais receio, mais vergonha, porque não professamos. Jesus mesmo diz: ides e pregai o evangelho. Nada mais é do que ir e falar sobre aquilo que Jesus falava, sobre aquilo que Jesus ensinava. Eu te convido a pensar um pouquinho o que nós saberíamos de Jesus se não fossem os discípulos dele levando a palavra dele, dando continuidade no que Jesus fazia. Mas muitas vezes nós temos medo do julgamento. Nós temos medo de ser visto com Jesus. No segundo ponto, a palavra vem dizer: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Jesus, ele está nos apresentando um reino que é o reino de Deus. Não é esse mundo que nós vivemos, não é essa terra onde nós vivemos, que não é nossa, que não é o nosso lugar. Ele vem apresentar para nós um lugar novo, o reino de Deus. E ele mesmo diz: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos cegos. E às vezes pode parecer um pouco bruto falar isso, um pouco sem sentido falar que estamos cegos, mas essa é a realidade. Muitas vezes nós estamos com, como a própria palavra diz, com uma trave nos nossos olhos, onde nós não conseguimos enxergar o reino de Deus. Nós não conseguimos enxergar Deus em todos os momentos. Muitas vezes nós não enxergamos nem a nossa própria casa. Muitas vezes nós estamos abarrotados com a correria do dia a dia. Muitas vezes nós acordamos e na necessidade, naquela correria, naquela euforia do dia, já acordamos e levantamos ali pensando o que nós temos que fazer, o que precisamos fazer depois do almoço, o que precisamos fazer amanhã, na próxima semana, ou o que nós deixamos de fazer no dia anterior. E nisso a gente já levanta, não faz ali a nossa oração, não faz a nossa contemplação diária e está abarrotado ali com as preocupações do mundo, com as redes sociais que vêm com um turbilhão de informação, os noticiários que a cada momento vêm trazendo novas e novas informações, e você vai sobrecarregando-se de informações muitas vezes que são inúteis para você, e você não está enxergando o que Jesus veio trazer para nós, que é o reino de Deus. Muitas vezes nós esquecemos de rezar. Muitas vezes pelos compromissos, por essa correria, nós deixamos de ir a uma missa, deixamos de ir a uma adoração, que é um encontro pessoal com Jesus na Eucaristia, o Jesus consagrado. Jesus a cada momento ele quer se colocar diante de nós, ele quer estar diante de nós, mas muitas vezes nós preenchemos o nosso coração, nós preenchemos a nossa rotina, preenchemos o nosso dia a dia com coisas do mundo, que é esse mundo no qual não é o nosso mundo, e a gente vai colocando coisas e coisas e coisas, e nisso vem o medo, e nisso vem a ansiedade. Tudo por conta de coisas do mundo, coisas que nós estamos nos preenchendo, que são coisas do mundo, coisas desnecessárias. Como eu disse, muitas vezes nós não vemos nem a nossa própria família, o nosso filho crescendo, o marido não vê a esposa não vê o marido, um ato diferente que a pessoa fez passa batido, ou aquela sua esposa que, por exemplo, arrumou o cabelo e você nem percebeu, arrumou uma unha e você não percebeu, e ela chega toda feliz: nossa, ele vai perceber, olha o que eu fiz para ele, ou o que ele fez para ela. Mas é tanta coisa, é tanta trave que colocamos nos olhos, que nem isso, muitas vezes, nós vemos. E você tem ali o seu filho, a sua filha crescendo diante de ti, e nem isso você está vendo. Você está preocupado com daqui a pouco.
está preocupado com aquilo que passou. E você não está enxergando o que está na sua frente. E nesse momento você vai pensando, você vai trazendo na sua mente coisas que aconteceram e vai caindo a realidade. É verdade. O mundo está passando e hoje eu não vi nem o sol nascer. Eu não vi nem a natureza. Os simples gestos de Deus no meu dia, eu não vi. Jesus diz ainda na palavra: quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é renascer? É nascer de novo. É você deixar as coisas do mundo, que nós acabamos de falar, é deixar essa correria, é deixar o trabalho, é deixar a rotina pesada, é deixar as coisas que estão te afligindo, a falta de perdão, a falta de um pedido de desculpa. É você deixar essa mágoa que está dentro de você, é deixar isso tudo para trás, para que você possa renascer. Nós estamos vivendo o tempo pascual, aquele tempo onde Jesus renasceu, Jesus ressuscitou, nasceu de novo. E é isso que Jesus nos convida a fazer. Que você possa trazer na sua mente o que você precisa deixar para trás. E você simbolicamente vai colocando isso tudo dentro de um cesto. Você vai deixando essa ansiedade, essa culpa, essa falta de perdão, a falta de cuidado, a falta de tempo. Você vai deixando tudo isso dentro desse cesto, que é um cesto que você vai deixar para trás. Jesus te convida a renascer, a reviver, a deixar as coisas do mundo. Jesus Cristo está te chamando. Jesus Cristo quer que você esteja com Ele e com nosso Deus, junto deles no reino dos céus. O que você precisa deixar para trás? O que você precisa deixar com um homem velho, com uma mulher velha? Jesus convida a abandonar os vícios. E aqui é um momento complicado, que muitas pessoas acham que é só um cigarrinho, que é só uma bebidinha, que é só uma droguinha, que é só um viciozinho. Ou muitas vezes nem acha que é um vício. Não, eu largo isso na hora que eu quero. Mas Jesus está te convidando a largar isso, a deixar isso para trás. Jesus está te convidando a ser um homem novo, uma mulher nova. Quando eu estava montando essa pregação, alguns dias atrás, antes de montar essa pregação, eu acordei pela madrugada e comentei com a minha esposa. Eu estava sonhando e Jesus me falava a palavra salvação. E é essa palavra que eu trago nesse momento. Jesus te convida para salvação. E chega a arrepiar, porque é uma palavra muito forte. É a salvação do vício. É a salvação da autoflagelação, da necessidade dessa sua carência, onde muitas vezes você deixa a presença de Jesus por uma carência. Você chegou em determinado local e não foi acolhido da forma com que você imaginava. Você não foi acolhido da forma que você pensava. Isso é carência. Jesus te convida à salvação, à libertação desse vício que você traz aí dentro do seu peito e que você já clamou, já pediu nas madrugadas, nas noites, naquele momento que você estava sozinho. Você clamou: Senhor, me ajuda com isso. E Jesus está te falando nesse momento. Ele traz a salvação, aquilo que você precisava. Mas para isso, você precisa deixar o homem velho. Você precisa deixar a mulher velha. Colocar tudo isso dentro desse cesto, que simbolicamente é um cesto que nós vamos deixar para trás. O que você precisa deixar para trás? Qual que é o vício que você precisa deixar para trás? É a bebida? É o cigarro? É o vício nas redes sociais? É o vício na pornografia? Qual que é o vício que você precisa deixar para trás? Qual que é a corrente que você precisa desatar de você? Você já era para ter alcançado um nível novo, mas tem vícios que estão te acorrentando e parece que você não consegue ir para frente, parece que você não consegue prosseguir. O que você precisa deixar para trás? Jesus te convida para a salvação. Jesus te convida para estar junto dele nesse momento. Porque
porque Ele está junto de você, mas você não está vendo. Você tem traves na sua frente que você não consegue enxergar. E agora, meu irmão, minha irmã, eu te convido a ficar de pé. Eu te convido a abrir os seus olhos e olhar para Jesus, porque Ele te convida agora para a ação. Ele te convida para seguir Ele. E eu quero te convidar a se entregar nas mãos de Jesus esse cesto que são coisas que você quer deixar para trás. Entregue nas mãos de Jesus como um ato simbólico de você deixando essa sujeira, essa crosta que estava te segurando, essas correntes que estão desatando. Eu te convido a entregar para Jesus. E a imagem que vem são correntes se quebrando, de portas se abrindo. Que você possa entregar para Jesus. Porque Ele está de braços abertos, Ele está te buscando, Ele está querendo ser íntimo de você. Entregue-se para Jesus, meu irmão. Que você possa ir falando para Jesus. Seja verbalizando ou seja dentro do seu coração. Jesus, eu quero te entregar esse vício. Jesus, eu quero a sua ajuda para que o Senhor possa me libertar, Pai. Que o Senhor possa me ajudar porque sozinho eu não vou conseguir. Que eu possa, Senhor Jesus, com a sua ajuda me libertar desse vício da droga, desse vício da bebida, da pornografia que está me consumindo, Jesus. Eu estou com vergonha de mim mesmo, ó Pai. Porque eu não sou assim, eu não quero isso para mim e para minha família. Minha família está sendo destruída, ó Pai, e eu não quero isso. Eu quero com a sua ajuda, Senhor Jesus, que o Senhor possa direcionar, que o Senhor possa vir junto de mim, ó Pai, curando. Que o Senhor possa vir junto de mim, ó Pai, direcionando a minha vida. Eu permito, ó Pai, que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor me ajude, ó Pai. Eu clamo a sua presença, eu clamo a sua ajuda, ó Pai. Que o Senhor possa colocar a sua mão e organizar aqui dentro, nesse vício. Que o Senhor possa tirar, ó Pai. Vinde, Senhor Jesus. E como no filho pródigo, que quando retornou, o seu pai o recebeu de braços abertos, a primeira coisa que ele fez foi dar um abraço no seu filho. Então que você possa sentir esse abraço de Jesus, que Ele está te recebendo de volta. Para Ele você nunca foi. Você sempre esteve ali, mas para você parece que Ele estava longe, mas Ele te abraça e nesse momento Ele te coloca vestes novas, porque você deixou o homem velho, a mulher velha para trás, e com essa veste nova, você é uma nova pessoa. Meu irmão, minha irmã, receba Jesus no seu coração, receba o abraço de Jesus. Como diz lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Jesus te ama. Ele está junto com você. Receba Jesus no seu coração. Preencha o seu coração do que realmente importa. Jesus, Ele te vê. E Ele está com você, que você possa receber Jesus, que você possa abrir o seu coração para Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Jesus te acompanhe em todos os momentos da sua vida e que a partir de hoje você tenha clareza e a certeza de que Jesus está com você e que você possa se ver com vestes novas. E não se esqueça que a fé sem ação, ela é morta. Que você possa a partir de agora colocar em ação tudo aquilo que nós falamos. E de passo em passo, que você possa a cada dia deixar esse homem velho. E na ação, porque aqui foi um momento, que você leve esse momento para a ação na sua vida. E faça acontecer, porque Jesus está com você. Você pediu e Ele trouxe a salvação. Ele te quer no reino de Deus. Ele te quer perto dele. Que você faça essa ação. E não se esqueça que você entregou tudo aquilo que você não queria mais. Então, quando você mudar de vídeo, quando você estiver na sua casa, no seu trabalho, você é um homem novo, uma mulher nova. E você não vai levar mais essas coisas junto com você. Agora é com Jesus.
Essas coisas velhas estão com Jesus e você está limpo, você está novo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.